Ô, Janval, eu queria que você explicasse só para nós, eu sei que você já contou essa história, mas os seus livros todos, você os escreve por livre e espontânea vontade e prazer em escrever, ou tem um motivo maior por trás? Prazer zero. Eu seria hipócrita e mentiroso ao extremo se eu fosse colocar coisa bela e bonita onde não há. Eu não sou uma pessoa bonita, eu não sou alguém que se move por missão, sacrifício, blá blá blá. Meu estilo não é esse. Uhum. Eu escrevo porque é o jeito, ou seja, também não me considero escritor. Quem escreve de mau gosto, vamos assim dizer, não pode se considerar um escritor. Então, o máximo que eu me permito entender ou conceber para mim mesmo é o título de escrevente. Eu sou alguém que é obrigado a escrever. Eu comecei a escrever apontamentos, não tinha a menor noção que ia produzir livros. Cheguei a mais de 100 cadernos, na época não tinha computador. E cada caderno era um título, e escrevendo, até que surgiu o computador e até que começaram a surgir diversos fatos, dentre os quais essa coisa chamada mediunidade, ou algo parecido com isso. E foi quando a turma começou a dizer, olha, isso que você está fazendo é muito importante. Na época, o que me movimentou a me expor desse jeito, o que é que eles diziam? Quando alguém comete um crime, é preso, fica aqui 50 anos na penitenciária, a sociedade aqui fora se desenvolve, mas você fica aqui, isolado da convivência. Aí um belo dia alguém diz, ei, você vai ser reintegrado à convivência social. Mas você ficou preso 50 anos, a sociedade progrediu, aí você vai ser reintegrado no mundo que você não conhece mais. Se você for jogado lá, você vai enlouquecer. Então você precisa ser preparado para ser reintegrado. No caso, o que é que eles disseram? Nós estamos aqui na Terra isolados há muito tempo do convívio cósmico devido a uma série de problemas. Mas só que chegou a hora da Terra ser reintegrada ao circuito cósmico e isso será repentino. Então, como nós ficamos aqui estacionados durante milênios e o cosmos ao nosso redor evoluiu como tinha que evoluir, então, de repente, a gente ficou sem contato com ninguém e voltaram a ter contato. Então, os livros que eu escrevo, as palestras que eu faço, teriam o aspecto pedagógico de preparar as pessoas que porventura estudem ou venham a estudar esses assuntos para não tomar um susto muito grande, para não sentir pânico nem medo nos tempos em que essa reintegração se der. E nós estamos vivendo exatamente esses tempos. Essa reintegração cósmica se daria com o primeiro contato oficial de seres de fora com a Terra. Não é contato que o governo dos Estados Unidos ou do Paraguai esconda, ou que o projeto Blue Beam engane, não. É um tipo de contato que a condição humana vai se sentir do tamanho que nós efetivamente somos diante do cosmos, ou seja, insignificantes. É algo... Então, assim, esses livros eu comecei a escrever, não estou sendo exato, eu comecei a transformar os apontamentos que eu escrevia em livro quando eles pediram para fazer isso. Eles quem? Estou falando de espíritos encarnados e também de seres que mandavam essas notícias, coisas e tal. Aí eu digo, quer saber? Eu mesmo, não sei se está correto, não quero viver disso, não tenho nada a ver com isso. O pseudônimo surgiu nessa perspectiva de eu me manter escondido. Se o que eu estava escrevendo servisse para alguém, o nome do autor terreno não teria importância nenhuma, porque não há ego meu nessa história. Eu sou escritor, está aqui um livro meu, quero que vocês leiam, entendam, gostem. Não existe essa referência psíquica de minha parte em relação ao que eu faço. Então, não me acho escritor. Sou alguém que escreve meio que forçado pelas circunstâncias, que fala um monte de coisa. Com isso, eu ferrei minha vida profissional, credibilidade profissional. E blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. Mas qual você diria que é a força verdadeira que te incentiva, ou que te motiva, ou que te força, então? Cada ser humano tem por trás isso que a ciência quântica hoje diz que é um corpo quântico.
mas que as tradições esotéricas sempre afirmaram ser uma alma, um espírito. Tomando como base isso, ou seja, tomando esse pressuposto como sendo uma possível verdade, cada um de nós tem um espírito que nos anima e que já animou outros eus humanos para trás, que a gente chama isso reencarnação, a coisa que vale. Esse ser, ele quando, digamos, o óvulo é fecundado por um espermatozoide, surge ali o zigoto na divisão celular, nessa hora esse espírito se manta esse corpo e de lá a vontade do eu espiritual tenta interferir na vontade de um eu humano que vai surgir, vai ser identificado com um nome que vai se achar aquele nome. Quando isso aqui é só um reflexo, observando-se a partir dessa lógica, do eu, de um eu diferente, um eu maior ou um eu anterior, tentando administrar agora um euzinho que surgiu e vai viver durante um tempo, e na hora em que esse corpo morrer, esse euzinho, com toda a sua coleção de memórias associadas a emoções que o cérebro límbico mamífero da gente produz, esse conectoma, ou seja, esse álbum de figurinhas da vida do guru, da vida de Alê, da vida de Rogério, o espírito de cada um de nós recolhe. Então, esse espírito ele tem uma força, ok, Alê? Ele tenta nos fazer, não o que a gente quer, mas a agenda dele. É isso que a revelação espiritual, a doutrina espírita tenta informar. Isso de fato existe. Mas eu já mandei o espírito que me anima pintar macaco há muito tempo. Ele pode ter a força que ele tiver, eu, Rogério, esperneio aqui e acho e fico tentando pensar que eu tenho algum livre-arbítrio, quando na verdade a gente talvez não tenha nenhum, ou tem, mas dentro de uma perspectiva, ó, você tem que fazer isso. Como você vai fazer? Aí, eis o seu livre-arbítrio. Mas não é em relação ao que você vai fazer, é só o como você vai fazer. Então, assim, essas forças todas, somadas, eu consegui pará-las muitas vezes na minha vida. Isso me levava a dar início, a reiniciar várias vezes esse processo. Eu tenho centenas de livros, cara. Só lancei esses 50 ou 60, mas e cada... É complicado. Os meus livros não são bobos, podem ser totalmente equivocados. Mas não é livro para mentalidade comum de ser humano. É algo meio estranho aquilo ali. Então, assim, mesmo essas forças todas que eu estou contando aqui para tentar responder a sua pergunta, elas me movem realmente no sentido, estou me repetindo, de iniciar, parar, reiniciar, parar. Mas eu decidi mesmo parar isso lá atrás. Não foi mais essa força que eu estou explicando que me fez continuar a escrever como eu até hoje faço. Foi quando esses seres me mostraram o estado que eles se encontram. O estado em que a tal criação, ou nível de realidade no qual nós estamos inseridos, se encontra. Quando eles mostraram o tamanho da desgraça deles, e quando eles me mostraram que nós somos herdeiros dessa desgraça, e que eles atualizaram essa desgraça no nosso código humano, todos os seres humanos seriam agentes desse processo, com pena deles e de mim mesmo e de todo mundo ao meu redor. Não que eu acho que essa geração, ou seja, os meus contemporâneos vão entender isso. Não penso que nós conseguiremos entender. Ainda que sejamos nós a ver, a verificar, a vivenciar tudo que vai ocorrer em termos de reintegração cósmica, e já começou, e está acelerando e a coisa vai explodir de fato. Mas, assim, ver que está acontecendo alguma coisa, todo mundo vai ver. Agora, entender o que está se passando, eis o drama. Se o que eu estou dizendo aqui estiver minimamente alicerçado na verdade, ainda que essa verdade possa ser estranha, todo o nosso conhecimento que a gente adquiriu até agora sobre, não questões tecnológicas, mas no nível de compreensão sobre o que significa a vida, o que significa a existência, o cosmos, a dor, a beleza, o amor, todo o significado por trás de tudo que nós humanos até hoje conseguimos conceber ou entender da vida, não vai servir para a gente compreender o daqui para frente. Por isso que os livros que eu escrevo são contundentes, são dolorosos, não são agradáveis, e não há pretensão nenhuma minha de
que isso esteja correto. Por que é que diabos eu escrevo isso sabendo que é desagradável? Por essa razão. Porque eles me mostraram o tamanho do problema deles e nosso. Muita coisa eu nem falo. Muita coisa, Rogério aqui vai para o caixãozinho de defunto ou para o crematório sem abrir a boca. Porque não dá para falar, eu nem sei colocar palavras em certas situações e contextos com os quais eu lido, com os quais eu sou obrigado a lidar. Então, assim, quem me dera poder escrever coisas boas, fazer palestras sobre coisas boas, terminar as palestras, escutar as pessoas dizerem: oh, que palestra maravilhosa, oh, que livro maravilhoso. Não, é tudo susto, pânico, pane, e eu tenho que administrar sempre o dia depois, o dia seguinte das palestras que eu faço, dos livros que eu lanço. E isso vai esgotando, porque é você e você sozinho mesmo, não há muita alternativa. Então, assim, por que é que diabos eu faço isso? Com pena de todos nós. Não de mim, de você, não é assim, é de todo mundo, mas... É a existência. É a existência em si. Uhum.